Honra e louvor a Melquisedeque e Cristo Lisbete, os quais cumpriram a promessa de levar-nos à terra prometida, que é a nossa amada mãe, a testemunha fiel, a única que pode dar fé de que Melquisedeque vive, porque nos demonstrou que Deus sim cumpre suas promessas e que é fiel e que recompensa a todos os que obedecem por compreender sua vontade agradável e perfeita. Graças por nos fazer entender tuas palavras inefáveis, que só podem ser entendidas com evidências provadas. Somos as únicas pessoas deste mundo que têm o privilégio de entender a linguagem de Deus, diferente dos nécios que não a podem entender. Todo insensato que não entende a linguagem angelical que Cristo Lisbete fala, tem seu entendimento embotado. E é porque até o dia de hoje, quando leem o Antigo Pacto, ficam com o mesmo véu não descoberto, o qual somente por Cristo é tirado. O Antigo Pacto é o regime velho da letra, ou seja, tratar de interpretar a Bíblia sem Cristo, e o Novo Pacto é o regime novo do Espírito, onde Cristo te revela o Escrito. Então, se não estão no Novo, que trouxe o Espírito Santo de Deus, Cristo Lisbete, então estão no Antigo Pacto, com o mesmo véu que teve Moisés, e o Anticristo, os quais não quiseram ver, nem reconhecer a Deus Mãe, o Cristo de Deus Pai, que sempre andou e habitou com eles. A frase, o mesmo véu não descoberto, não é um manto que cobria o corpo, nem tampouco é um corpo humano, porque o significado espiritual da palavra véu é, número 1, confusão do entendimento em relação a uma coisa. Número 2, aquele que encobre ou dissimula a verdade. Depois de ler o significado espiritual da palavra véu, podemos concluir que a frase "o mesmo véu não descoberto" significa que todo o que lê a Bíblia e trata de interpretá-la por sua própria conta acaba lendo o mesmo que leem todos os homens que têm seu entendimento embotado. Leem na letra como homens terrenais e não como homem espiritual que conhece a revelação dos mistérios de Deus. E por isso o versículo termina dizendo, o qual por Cristo é tirado. E Cristo tem nome, é Lisbete. Ela é que pode interpretar o que está escrito nesse livro, e é porque ela é a palavra em ação. Somente assim é que alguém vai poder ver o cumprimento das promessas de Deus. Quando Cristo Lisbete prega, está revelando o mistério que se manteve oculto desde os tempos eternos. E agora, por sua pregação, foi manifestado e foi dado a conhecer a todos os povos, todos os que a escutem, para que obedeçam à fé dela, porque somente mediante ela, como Cristo, damos a glória ao único e sábio Deus, Melquisedeque Lisbete, para sempre. Amém? Ninguém pode refutar que Deus Pai é glorificado graças a Cristo Lisbete, porque nunca conhecemos a Deus Pai senão agora, e o conhecemos porque ela nos deu a conhecer, e não nos deixou na escuridão como Moisés e o Anticristo que falavam com um véu em seu rosto, que é sinônimo de esconder ou ocultar a verdade de Deus. Na dispensação anterior, houve muita menção aos véus de Deus, mas isso não é a verdade, porque Deus não tem um véu. Quando Deus se manifesta, é e ponto, e todos o veem, não se esconde. São os homens maus e perversos que, por sua dura cerviz e incredulidade, ocultam a Deus. Os versículos seguintes confirmam que Deus não é um véu. Vejamos em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 15 ao 18. E ainda, até o dia de hoje, quando se lê a Moisés os ensinamentos do Anticristo, o véu está posto sobre o coração deles. Os insensatos, que não querem sair do velho pacto da letra, que mata, seguem cegos e não podem ver a luz, Cristo Lisbete, que está diante deles para iluminá-los com a verdade de Deus. As palavras ou ensinamentos de Moisés ou o Anticristo deixam cegos, coxos, enfermos e presos a todos os que o seguem crendo. E isso é um véu em suas mentes, quando na verdade esse véu está destinado a desaparecer. Seguir com os ensinamentos do Anticristo é ver por um espelho, obscuramente,
que é manter tua mente em trevas. Mas agora, com Cristo Lisbete, vemos a Deus cara a cara. Antes conhecíamos em parte, não conhecíamos a verdade de Deus, mas agora conhecemos como fomos conhecidos. E graças a Cristo Lisbete, somos conhecidos como filhos amados de Deus, como seus santos anjos, seus tesouros mais preciosos e o que mais amam. Por isso, ela é a terra prometida, porque através dela já não estamos na escuridão que nos fez inimigos de Deus, senão na luz que demonstra o que é a mentira, para que possamos apreciar a verdade de Deus. Sigamos no versículo 16. Mas quando se convertam ao Senhor, Cristo Lisbete, o véu se tirará, porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, nós todos, vendo a cara descoberta, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Já não é um espelho escuro, senão um com claridade que te deixa ver, tal e como Deus te vê por ter crido em Cristo Lisbete e por fazer tudo o que ela te diz, que é cumprir seus 2 mandamentos, dos quais depende toda a lei e os profetas. Todo mundo fora de nós está vendo em um espelho obscuramente, porque não tem identidade espiritual e somente Cristo Lisbete pode acender a luz para que possam ver a Deus cara a cara e receber seu Espírito para ser feito um filho de Deus. Quando tu escutas sua voz e tomas tua cruz e a segues, ela te mostrará quem é Deus na verdade e tudo o que tens que fazer para que Deus te veja como seu filho espiritual, uma virgem pura, sem mancha e sem ruga. O anticristo nunca nos chamou de filhos, nem santos anjos. Dizia-nos Senhor inútil, ou congregação de coxos, ou seus fiéis seguidores, ou a igreja do Senhor. Mas nunca se referiu a nós com afeto paternal, como fez Cristo Lisbete sempre, que de uma maneira maternal nos chamou de seus filhos amados, seus tesouros mais preciosos, seus santos anjos. E foi ela a que disse, pelos quais volto a sofrer dores de parto. Ou como quando disse, quantas vezes quis ajuntar aos teus filhos, como a galinha ajunta aos seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. E comentários como estes que somente uma mãe pode dizer. E a razão foi porque ele escondeu a mãe espiritual, a esposa de Deus Pai Melquisedeque. O anticristo disse que seu nome era o nome de Deus e que Melquisedeque era um véu de Deus, mas que não era Deus. Mas quando se manifestou Cristo Lisbete, em novembro de 2013, o primeiro que fez foi revelar-nos qual é o verdadeiro nome de Deus Pai. E por isso muitos se perturbaram, dizendo que eles não reconheciam o nome Melquisedeque como o de Deus. Mas o que não entendem é que Deus não vai se contradizer. Se Deus, na verdade, foi o que veio como anticristo, então quem falou a Cristo Lisbete em novembro de 2013 teria dito que seu nome era José Luiz. Ela não nos teria dito que o nome de Deus Pai é Melquisedeque, nem tampouco pregaria algo totalmente diferente do que pregava o anticristo, senão que a mensagem de Cristo Lisbete seria a mesma, e não foi assim. O anticristo não pôde dizer que ele era Melquisedeque, porque ele sim teve princípio de vida, quando nasceu de uma mulher, e Melquisedeque não nasceu de mulher. Diz no livro de Tomé, que são palavras textuais de Cristo, que quando virdes o que não nasceu de mulher, prostrai-vos com a face no chão, porque ele é vosso Pai. Notemos que Cristo não disse nosso Pai, senão vosso. E é porque ela é a esposa, e a esposa não vai dizer nosso, mas como a mãe e a esposa do pai, vai sim dizer aos seus filhos, ele é vosso Pai. Cristo é a única que revela o Pai, dando-lhe a conhecer a todos os que ela queira. E ela sempre nos revelou os segredos, e isso porque somos seus amigos. Vejamos em Amós, capítulo 3, verso 7. Nunca faz nada o Senhor Melquisedeque Lisbete sem que revele seu segredo aos seus amigos, os profetas.
Todo o exposto até a presente data se origina única e exclusivamente da mente de Deus, da sabedoria personificada, Cristo Lisbete, o único Deus nos céus, nas mentes de seus filhos, revelando os mistérios. Escrito está em João, capítulo 15, verso 15: Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas vos chamarei amigos, porque todas as coisas que ouvi do Pai vos dei a conhecer. Profetizado está em Mateus capítulo 11, verso 25: Te louvo, Deus Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos, Moisés e os profetas, e as revelastes aos filhos, a nós, os recém-nascidos e crescidos nessa dispensação de Deus Mãe, a única possuidora da verdade, do anúncio de Deus, como 2 em 1, foi o Cristo, a esposa de Deus. Escrito está em João, capítulo 12, versos 37 e 38. Mas apesar de que havia feito tantos sinais diante deles, a pregação do reino de Deus, dando a conhecer o poder que há em seu nome como a esposa de Deus Pai, não criam nela. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nosso anúncio? Não milagres. E a quem se revelou o braço do Senhor, a presença física de sua esposa, Cristo Lisbete. Em outras palavras, a quem delegou Deus Pai o seu poder, ou quem se manifestou como o braço de Deus? Indiscutivelmente foi Cristo Lisbete. Ela é a voz de Deus, a autoridade divina no meio de seu povo. Ninguém pode invalidar o seu juízo, ainda que muitos insensatos a condenam para justificar a si mesmos. Leamos a Jó, capítulo 40, versos 8 e 9. Condenarás a mim para justificar a ti? Por acaso és tão forte como Deus? Tens tu um braço como o de Deus? É tua voz de trovão como a dele? Uma esposa fiel dando a conhecer o poder de Deus, fazendo juízo. Somente a esposa faz o juízo, somente ela traz a luz e identifica as trevas, dando-nos a correta informação do Espírito para herdar as promessas. Uma palavra pronunciada por Deus, Melquisedeque Lisbete, tem seu cumprimento hoje, porque Deus mantém seu pacto, e ainda que em outros tempos seus filhos insensatos se debilitaram na fé do Cristo e não tiveram paciência para herdar todo o prometido e morreram, hoje Deus cumpriu essa promessa em nós por Cristo Lisbete, que está presente. A teologia tradicional crê que as promessas feitas em outro tempo por Deus aos patriarcas e ao povo de Israel foram cumpridas no Cristo de 2000 anos atrás. Mas se esse Cristo foi assassinado e jamais ressuscitou, como um morto pode cumprir as promessas divinas? Pois está claro que o Cristo antigo não ressuscitou dentre os mortos. Somente Cristo Lisbete explica ao mundo religioso essas promessas e, em especial, que a terra prometida jamais foi alcançada nesse tempo, senão somente agora, na última manifestação de Cristo. Porque como é possível que o povo de Deus, sendo guiado por Deus até a terra prometida, não a tenha alcançado? Porque a terra prometida é uma pessoa, uma mulher, que participou do mesmo que nós para poder compadecer-se de nós, e essa mulher que veio em condição terrenal foi enganada por Moisés naquele tempo e pelo anticristo na dispensação passada, que a levou a crer que Deus é solitário e que não existe uma deusa-mãe. Moisés, ao ocultar sua mãe espiritual, a sua criadora, e ao rebelar-se contra ela em sua mente, no jardim do Éden, o que fez foi esconder de todas as gerações que essa terra prometida é o Cristo, o verdadeiro caminho à imortalidade. O maligno vendeu a ideia de outra terra, de outro caminho e de outra senda. Por isso o mundo jamais soube como herdar essa promessa,
e terminou no Hades, no Seol, na sepultura. A promessa da terra prometida foi feita desde antes aos antigos, e Deus, que não mente, provou seus corações e sua paciência, mas saíram reprovados, morreram e não herdaram as promessas. O Evangelho eterno consiste em proclamar as promessas cumpridas unicamente em sua pessoa, Cristo Lisbete. Se essa terra prometida é o Cristo, então ela também é a cidade de Deus, que tem fundamento, cujo arquiteto e construtor é Deus mesmo, e se herdaria por fé. Somente tendo a fé de Cristo Lisbete é que temos acesso a todos os benefícios dessa magna promessa do amor de Deus, e isso temos comprovado. Se lê em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, examinai-vos a vós mesmos, se estais na fé de Cristo Lisbete, provai-vos a vós mesmos, ou não conheceis a vós mesmos, que Jesus Cristo, Cristo Lisbete, está em vós, a menos que estejais reprovados, a menos que tenham fracassado na prova. Porque os antigos, Moisés, Abraão, Sara, Jacó, Isaque e o resto do povo, não herdaram a terra prometida? Por teimosos, por incrédulos, por impacientes, por insensatos, pela dureza de seus corações ao desprezar a Cristo, a esposa de Deus. Hoje muitos homens fazem o mesmo por serem tão teimosos, por isso nunca chegarão a ver o que eles esperam ou desejam. Moisés, o anticristo, pôs um cadeado nessa promessa ao amaldiçoar a terra, as mentes dos homens, porque amaldiçoou sua própria mãe espiritual, ao Cristo, a terra desejável. A desprezou e estabeleceu seu império de morte, deixando escrito em sua malvada lei: maldito todo o que é preso em um madeiro. Deuteronômio 21, 23. Com razão, nossa mãe nos demonstrou que os ensinamentos do anticristo são os mesmos de Moisés, ao dizer-nos que a cruz era má e que devíamos eliminá-la completamente. Ele definitivamente falava como homem, com sabedoria terrenal, e não estava falando espiritualmente, porque ninguém pode seguir a Cristo e estar em seu reino sem tomar sua própria cruz, que é morrer a todos os desejos enganosos da mente carnal, como fez Cristo Lisbete. Por isso, agora é quando Cristo possui a chave da morte e do Hades, da mente entenebrecida pelo pecado de Moisés ou do anticristo. Cristo Lisbete já nos revelou o que ninguém pôde alcançar, muito menos entender sobre a terra prometida. Vejamos o que é necessário entender para poder alcançar essa promessa tão desejada, mas tão deturpada. Número 1. Jamais se poderá optar ou receber a terra prometida, crendo na fantasia mosaica de um só Deus. Por isso o mundo religioso a busca em lugares equivocados, sem desfrutar de seus benefícios. Não é um lugar físico, obtido depois da morte, no mais além. É uma pessoa no mais aqui, estando com vida. É o Cristo. Por isso, os seguidores de Moisés, do anticristo e todos os supostos heróis da fé perderam a esperança, não tiveram a paciência para esperar e todos julgaram antes do tempo. Não amaram como Deus ama. Ainda que tiveram fé por um tempo, todos morreram por rechaçar a Cristo, não se mantiveram firmes, não tinham sua fé. Cansaram-se de servir a Deus como dois em um. Para merecer essa terra prometida, primeiro devemos honrar aos nossos pais espirituais, que é o primeiro mandamento com promessa. É receber a Deus como dois em um, Melquisedeque e Lisbete, rechaçando assim o monoteísmo mosaico, onde somente apresentam a um só Deus, o Pai, e escondem a Deus Mãe. Número 2. Quem herda a terra prometida? Os crentes na verdade de Deus como dois em um, e os que veem a Cristo, a esposa do Altíssimo, como a única mediadora entre Deus e os homens. Somente ela nos aproxima de Deus,
por ser o único caminho, a direção, o mapa vivente para chegar a herdar a terra prometida. Somente seus filhos, suas chamas de fogo, esse povo grande e forte, vive hoje esta promessa, alcançada somente com uma atitude de fé expressada através do amor. Por isso seguimos ao Cristo, pois sua fé de amor é a que cumpre isso. Nós, os filhos amados por Deus Melquisedeque Lisbete, experimentamos o amor de Deus, a terra prometida. Esse amor entre Deus Pai e Deus Mãe é mais forte que a morte. A fé de Cristo Lisbete é tão forte que ela pôde morrer à sua mente carnal, demonstrando seu imenso amor e fidelidade a Deus Pai, e com essa mesma fé, ela mostrou aos seus filhos como morrer à sua mente carnal. E por isso todos nós vimos mudanças impressionantes nas nossas vidas, que somente o verdadeiro Deus vivente pode conseguir permanentemente nos mortais. Mas somente os humildes herdarão a terra. Se lê em Salmos 22, 26. Os humildes comerão e serão saciados. Louvarão a Jeová Melquisedeque Lisbete os que o buscam. Viverá vosso coração para sempre. Herdarão a terra prometida os que têm sua esperança em Cristo Lisbete como a única garantia de vida eterna. Se lê em Salmos 91, 2. Direi eu a Jeová Melquisedeque Lisbete, esperança minha, meu refúgio e castelo meu Deus em quem confiarei. Também os herdeiros dessa promessa se apartam do mal e fazem sempre o bem. Toda maquinação de maldade gestada desde Moisés teve consequências nefastas até o dia de hoje ao apartar ao Cristo de sua vida. Profeticamente se disse: ai dos que ao mal, a Moisés ou anticristo, chamam bom, e ao bom, a Cristo como mulher, a terra prometida, chamam mal. Os que fazem da luz, o evangelho eterno, trevas, e das trevas, luz, que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Isto é como se igualassem a mensagem de morte de Moisés ou do anticristo com os ensinamentos de vida que traz Cristo Lisbete, o único caminho para a imortalidade, como se fossem iguais quando são totalmente opostos, porquanto os desígnios da carne, que é a mensagem do anticristo, são inimizade contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus, à ordem perfeita de Melquisedeque e Cristo Lisbete, nem tampouco podem. Romanos capítulo 8, verso 7. Por ele veio o tropeço geracional do povo de Deus. Ao seguir essa doutrina, os filhos de seu pai, o diabo, Moisés ou o anticristo, preferiram sempre os costumes, as tradições e os mandamentos dos homens. Preferiram viver como carnais, trazendo oferta imunda a Deus, ao invés de seguir adiante a terra prometida. Esses filhos foram malvados, nuvens sem água, se converteram em vasos de ira para destruição. Tinham em suas mentes o véu de Moisés ou do anticristo, e não pôde ser tirado pelo Cristo antigo, porque eles a assassinaram. Antes da segunda manifestação de Cristo Lisbete, o ensinamento de Moisés, o anticristo, esse véu estava posto em nossas mentes. Hoje sabemos que esse véu representa a desobediência e blasfêmia contra Melquisedeque Lisbete. Essa mentira, esse véu de Moisés e do anticristo, teria seu fim, seria abolida. Em seus interiores, Moisés e o anticristo conheciam a verdade, mas a esconderam e teimosamente preferiram fundir-se em sua sabedoria humana, antes de submeterem-se a uma mulher como autoridade sobre eles. Ninguém suspeitava de Moisés ou do anticristo como o enganador, o maligno, o pai da mentira, o acusador. E hoje Cristo Lisbete descobriu seu pecado, essa mentira que destruiu ao povo de Deus e à humanidade. E o que escondia esse véu?
esse ensinamento de Moisés ou do anticristo, o homem de pecado? Recordemos que ele nos apresentou a um só Deus, sem esposa, pois a doutrina monoteísta é a chave para esconder com injustiça a verdade de Deus como dois em um, fazendo-nos crer que essa morte de Cristo, escondida como a do Filho de Deus e não como a esposa de Deus, era um sacrifício físico por toda a humanidade, sem importar como as gerações se comportaram. Supostamente haviam perdoado todos os nossos pecados e éramos salvos, sempre salvos, depois da morte física, sem trabalhar por isso, ou seja, sem ter pelejado a boa batalha da fé, quanto à falsidade e desordem. Além disso, havia um só pecado, ocultado tanto por Moisés como pelo anticristo na dispensação passada, e é não crer em Cristo, a rocha eterna, sua criadora, esquecida pelo mesmo. Quando foi Cristo Lisbete quem o vestiu de linho fino, com seu amor em ação, e o ensinou como agradar a Deus, vivendo uma vida de ordem e respeito, mas ainda assim ele não deu o seu reconhecimento. Viu a terra prometida de longe e não pôde entrar, que significa que não pôde ver a imortalidade de seu corpo ao crer em Cristo, porque entrar na terra prometida quer dizer que reconheceste a Cristo e lhe deste glória. Mas se morres, então viste a terra da promessa de longe, como Moisés e o anticristo, que pensaram que podiam seguir adiante, ocultando-a. E por seu engano e incredulidade, a morte do pecado foi consumindo-os até o seu fim. A desordem doutrinal de Moisés e do anticristo levou à proliferação de várias escolas de interpretação bíblica, desorientando assim o verdadeiro sentido e o caminho até a terra prometida, como uma pessoa, não como um lugar físico. Jamais acharam o caminho. O maligno nos apresentou o caminho da morte, as atitudes erradas e homicidas do homem terrenal, contrárias ao verdadeiro caminho, as atitudes do homem criado segundo Deus, ao caminho de justiça, a mente renovada que nos permite desfrutar dos deleites eternos do Espírito, onde há ordem, prosperidade, saúde, bonança e vida eterna, figura do jardim do Éden de Deus, da terra prometida, ou do próprio Cristo, onde habita corporalmente toda a plenitude da deidade de Deus, sendo a promessa de fé em amor. Cristo Lisbete nos ensinou a tirar de nossa mente a morte do primeiro Cristo, porque ali não houve nenhum resgate. Aí odiaram a promessa da terra prometida. O maligno Moisés e o anticristo da passada dispensação mudaram o sentido da interpretação dessa promessa, levando-a ao plano terrenal, literal, não ao plano espiritual, como é o correto, convertendo-a em um lugar místico com componentes etéreos e sobrenaturais. Cristo Lisbete já nos disse: para as pessoas que leem a Bíblia sem a revelação de Cristo Lisbete, parece que Deus, desde muito tempo, esteve prometendo uma terra especial e, aparentemente, ninguém chegou a ela. Mas isso não é certo, porque sempre que Deus se manifesta aos homens, mostra que alcançaram a terra prometida. O que acontece é que os homens teimosos servem a Deus da boca para fora e o honram falando, mas seu coração está longe de mim. O juízo já foi executado pelos lábios do Deus vivo. Descontaminemo-nos de todo o aprendido na dispensação passada. Nesse tempo, não se conheceu sobre o temor reverente a Deus. Não havia sabedoria. Ao contrário, se ensinou a não respeitar a Deus, fazendo tudo o que quisesse, ainda que lastimasse ou falhasse ao irmão. Claro está que as virgens insensatas odeiam a terra desejável. Se lê em Salmos capítulo 106, verso 24, mas odiaram a terra desejável, não creram em sua palavra.
A frase faz clara alusão a uma pessoa, ao Cristo. Essa terra prometida é uma pessoa de carne e sangue, que de sua boca sai a palavra de Deus, não uma imensa terra física cheia de árvores frutíferas, cujas folhas nunca caem dando fruto todo ano e onde há abundante água, como idealizou a teologia tradicional, como um lugar místico, fora da realidade, quando não existe um lugar assim. Profetizou-se em Zacarias capítulo 7, verso 14, que os desleais, os infiéis e os adúlteros espirituais foram espalhados como redemoinho por não crer na lei espiritual em sua mente, pois eles converteram em deserto a terra desejável, que lhes foi dada por Deus para que vivessem nela eternamente. A frase, pois eles converteram em deserto a terra desejável, em outra versão se lê assim: um país tão formoso, uma mente reconciliada e em paz, e eles, os insensatos, o converteram em desolação. Outra versão expõe assim: e tornaram em deserto a terra deleitosa, doce, amável. O único caminho ao Pai, que é Cristo Lisbete, é deleitoso, se lê em Provérbios, capítulo 3, verso 17. Seus caminhos são deleitosos, seguir seus passos é muito agradável, e todas as suas veredas, paz. Andar em suas sendas é viver em paz. Leamos o verso 19 de Jeremias 3. Eu perguntava: como vos porei por filhos e vos darei a terra desejável, a rica herança das nações, das duas mentes reconciliadas? E disse: me chamareis pai e mãe, e não vos apartareis de mim. Em outra versão se lê: Israel, eu decidi aceitar-te como filho e dar-te uma terra invejável, Cristo Lisbete, o país mais belo de todo o mundo. Eu pensei que me chamarias pai e mãe, Melquisedeque Lisbete, e que nunca te afastarias de mim. Mas houve um povo rebelde e insensato, mal agradecido. Por isso o amor de Deus, Melquisedeque Lisbete, é tão grande por seus filhos que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus, como dois em um, nunca deixa de ser. Essa terra prometida seria desejável ao vencer sua mente carnal, seu maior inimigo, e o faria com amor. Profetizou-se em Efésios capítulo 3, versos 17 e 19, em relação ao papel da esposa de Deus no meio de seus filhos, para que habite Cristo Lisbete pela fé em vossos corações, a fim de que, enraizados e cimentados em amor, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura, a longitude, a profundidade e a altura, e de conhecer o amor de Cristo Lisbete, a terra prometida, que excede a todo conhecimento. Graças, amada Mãe, Cristo Lisbete, por dar-nos a vida, essa vida que Deus Pai, teu amado esposo, te deu por ser o primeiro sacrifício vivo e santo. Estamos em dívida contigo para sempre, como diz em Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, amados irmãos, rogo-vos que entregueis vosso corpo a Deus Melquisedeque Lisbete por tudo o que eles têm feito a favor de vós. Que seja um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que a eles agrada. Essa é a verdadeira forma de adorá-los. Por isso te oferecemos sacrifício vivo e santo, sem fim, para sempre vestir-te de linho fino e resplandecente. Graças a ti, agora conhecemos a nosso Pai e Deus Melquisedeque Lisbete e sabemos honrá-lo e glorificá-lo da maneira que ele quer. Através de ti, todas as coisas espirituais foram criadas e estamos agradecidos por viver ao teu lado pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia!